Olá pessoal, tudo bem? Como vão? Aqui professor Mário Vitor, Geografia. Na nossa aulinha de hoje falaremos sobre uma região muito especial, a qual eu gosto bastante, que é a região Nordeste. Olha aí que legal. Então vamos compreender a geografia do Nordeste. Teremos duas aulas para falar do Nordeste, essa é a primeira aula e vamos nessa, galera. Então, a região Nordeste, pessoal, ela é caracterizada por vários elementos aí, elementos culturais, elementos sociais, econômicos, históricos, ou seja, tudo que geograficamente atribui a uma região específica, a gente vai observar, a gente vai entender a partir de agora, legal? Então vamos nessa. Essa perguntinha base para vocês, o que vem à cabeça de vocês quando a gente pensa no Nordeste? Será que vem praias? O forró, o carnaval, a história do Brasil? O sertão? Olha aí, então são vários aspectos que podem vir na nossa cabeça, né? Então é muito importante a gente se conectar com isso, porque o Nordeste é muito mais além do que as belas praias, são regiões, é uma região que é muito rica por vários aspectos. Aqui eu tenho a distribuição dos estados pela região Nordeste, então Maranhão, Piauí, o Ceará, Rio Grande do Norte, a Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe e a Bahia, são esses os estados que formam a região. E quem que forma a população nordestina? São brasileiros, né? Evidentemente. A população nordestina ela vai resultar de uma mistura dos povos ao longo dos séculos, uma grande diversidade que vai fazer com que eles tenham uma riqueza cultural, gastronômica, linguística, artística dessa região, tornando um dos lugares no mundo, uma das regiões do mundo mais vibrantes. A gente tem a presença lá da influência dos povos indígenas, que foram os primeiros povos que habitaram o Brasil. A gente tem a influência dos portugueses, que foram os colonizadores, né? A gente tem os africanos, que foram escravizados e trazidos para o Brasil, e os outros grupos europeus, como franceses e holandeses, que influenciaram também na arquitetura da região Nordeste. Legal? Então, lá em 1500, lá no início da colonização do Brasil, que começou pelo Nordeste, lá na Bahia, os primeiros anos da chegada dos portugueses, a primeira atividade aí foi o pau-brasil, né? Os portugueses, quando chegaram aqui e observaram o pau-brasil, eles ficaram extremamente felizes, os portugueses, por explorar essa matéria-prima que era tão preciosa para eles. Isso acabou tendo alguns conflitos seríssimos com os povos indígenas. A exploração do pau-brasil, que era muito valorizado na Europa por causa do corante vermelho, utilizados em tecidos, inicialmente os indígenas eles realizavam grande parte da extração por meio de escambo, né? Eles trocavam ali objetos como espelhos e outras ferramentas com os portugueses. E essa relação só acentuou, aumentou a exploração, até que os indígenas começaram a ser escravizados pelos portugueses, né? Legal. Logo depois do pau-brasil, a gente teve a presença da cana-de-açúcar. Então, lá no século XVI, Portugal implantou várias plantações de cana-de-açúcar pelo Nordeste, porque o açúcar era muito valioso para o europeu. A Europa tinha muito pouco açúcar e aqui era muito rico em açúcar, cana-de-açúcar. Então, o açúcar se tornou o principal produto da economia colonial, ou seja, o principal produto explorado pelos portugueses por quase 2 séculos, fazendo com que o Nordeste, por algum tempo, fosse a região mais rica, né, do Brasil. Então, começou a ter a formação de grandes latifúndios, que são grandes propriedades de terra, que são concentradas na mão de poucas pessoas. A gente tem a monocultura. O que é monocultura? É a presença de cultivo de apenas um gênero agrícola, no caso a cana-de-açúcar. Isso tudo era para exportação, ou seja, era vendida, passada
para a Europa, e a presença de trabalho escravo, o trabalho que era feito pelos escravos dentro dos engenhos de cana-de-açúcar, um trabalho pesado. Como é que funcionavam esses engenhos aí? Eram grandes propriedades rurais que funcionavam como verdadeiros mundos à parte. Cada engenho era composto por diferentes espaços, e enquanto os senhores de engenho viviam em luxo, os africanos escravizados viviam em condições precárias nas senzalas, né? Então a gente tinha a casa grande, que é a casa sede, a residência do senhor de engenho, da sua família, é um símbolo de poder. A senzala, que era onde viviam os escravos, e os canaviais, moenda e canaviais, que eram os equipamentos onde a cana era processada para produzir o açúcar. E aí no Nordeste a gente teve outras atividades econômicas também, como a pecuária, a agricultura de subsistência, que é aquela agricultura que é praticada para a própria pessoa se alimentar. A gente tem o cultivo de algodão. Então, outras economias passaram pela região Nordeste. E por que o Nordeste perdeu essa importância econômica, principalmente ali no século XVII, já entrando no século XVIII? Uma concorrência internacional, os holandeses descobriram o açúcar também, e o açúcar deles ficou mais próximo para a Europa. A gente tem um conflito com a própria Holanda, e a gente tem a descoberta do ouro lá em Minas Gerais, fazendo com que o Nordeste deixasse de ter essa ocupação que tinha, e passando então para Minas Gerais. Legal? Atualmente, o Nordeste tem uma economia bastante diversificada, ou seja, vários tipos de economia. Então, vários setores movimentam a economia, geram muito emprego, como as indústrias, como o turismo. Eu adoro fazer turismo lá no Nordeste. A agricultura irrigada e a carnicicultura, que é a criação de camarão em cativeiro, muito forte também no Nordeste. É uma economia muito forte. A gente tem essa agricultura irrigada no Vale do São Francisco, onde tem lá ali as cidades de Petrolina e Juazeiro, tornou referência mundial na produção de frutas irrigadas. São frutas que são mandadas para a exportação, como a manga, a uva, o melão, melancia, goiaba. Aqui a gente tem o turismo muito bem representado aqui por essa bela praia, né? Os turistas são atraídos pelos centros históricos, atraídos pelas praias exuberantes, as paisagens naturais que são bem especiais. A gente tem um porto lá em Pernambuco, o Porto de Suape, que é um dos maiores polos industriais do Brasil, e movimenta ali a indústria alimentícia, logística, o comércio internacional. Aqui é um grande exemplo do desenvolvimento do Nordeste no século XXI. E quando a gente fala de cultura do Nordeste, a gente está falando que é um dos maiores patrimônios do Brasil, uma das maiores riquezas do Brasil. É uma identidade brasileira muito forte, a cultura nordestina. Se a gente citar, por exemplo, a literatura de cordel, que é uma poesia popular impressa em folhetos, com xilogravuras, contando histórias do cotidiano do povo nordestino. A gente tem o maracatu, o bumba meu boi, que são manifestações culturais. A gente tem o forró, o baião, o frevo, que são os ritmos musicais presentes do Nordeste. O artesanato, né? A culinária, o acarajé, por exemplo. Eu amo o acarajé, sempre como quando eu vou lá na Bahia. Então são aspectos da cultura do Nordeste. A gente tem algumas personalidades que marcaram essa cultura nordestina de forma bastante intensa. Ariano Suassuna, por exemplo, que foi um grande escritor, fez várias obras aí, é uma grande referência para o povo nordestino. Luiz Gonzaga também, o rei do Baião. Paulo Freire, um grande educador, um dos maiores pensadores em educação do Brasil e do mundo. O Marechal Deodoro Alagoano, que proclamou a República do Brasil lá em 1889. E aí temos algumas curiosidades, como a Bahia, que é o maior estado do Nordeste, o Galo da Madrugada, que é considerado o maior bloco carnavalesco do mundo, João Pessoa, que é conhecido como o Portal do Sol, por ser a cidade mais a leste das Américas, e o Ceará,
que desenvolveu o uso da pele da tilápia para tratar queimaduras. Olha só que interessante esses aspectos do Nordeste, né? Então, ao longo desse vídeo, pessoal, a gente viu sobre a formação do Nordeste, né, o berço da colonização, a primeira região colonizada pelos portugueses, a economia açucareira, a cana-de-açúcar, os engenhos que marcaram a história do Brasil. Atualmente, o Nordeste que tem uma economia diversificada, né? Turismo, indústria, agricultura, criação de camarões e a cultura, que é uma identidade muito forte do Nordeste, né? Muito pela influência dos povos europeus, africanos, indígenas, que marcam até hoje o Nordeste. E aqui tem duas questões, pessoal, para que vocês possam responder aqui. Quero ver se vocês vão acertar aí. Número 1. A economia açucareira foi muito importante para o Nordeste colonial. Sobre ela, assinale a correta. Então, analisem aí, pessoal, o que vocês vão marcar, A, B, C ou D. Pensem aí. Olha aí, então quem marcou a letra C era organizado em latifúndios, com monocultura e trabalho escravizado africano. Acertou. Já na questão número 2 está aqui. Sobre o Nordeste atual, qual das afirmativas abaixo está errada, está incorreta? Deixa eu tirar minha câmera. Então, analisem aí, A, B, C ou D. 3 são verdadeiras e só uma está errada. Qual é que está errada? Pensem aí. A que está errada é a letra C. O Nordeste depende exclusivamente do turismo para sua economia, não possuindo indústrias. Isso não é verdade. A gente sabe que o Nordeste tem uma diversificação aí enquanto a sua economia. A gente observou nos slides anteriores. Legal? Pessoal, espero que vocês tenham aproveitado, curtido aí a região Nordeste. No próximo vídeo voltamos a falar sobre outros aspectos da região. Fiquem com Deus e até a próxima. Obrigado, gente.